Atos capítulo 11, queridos. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. E aí depois nós ofertamos e ceiamos. Atos 11. Todos encontraram, irmãos? A partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor Jesus. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor. Obrigado, viu? De todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar a Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu nada tenho, Pai. Eu dependo, Senhor Jesus, de Ti e da Tua graça, Senhor. Dependo do Senhor ministrar os nossos corações. Dependemos de Ti, Senhor. Então fala. Fala segundo aquilo que está em Ti, Senhor, não no homem, Pai. Lança por terra agora toda e qualquer barreira, todo e qualquer impedimento. E que possamos sair daqui desta manhã, Senhor, mais certos e convictos daquilo que o Senhor está fazendo, Deus, em nome do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos e que assim seja. Amém? Graças a Deus. Amados, a Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo 9, que Paulo, ou Saulo, né? Na pregação, às vezes a gente confunde Paulo e Saulo, mas é a mesma pessoa. Ele vai ter um encontro muito profundo com o Senhor Jesus Cristo. Paulo estava imbuído de uma certeza de que o evangelho que estava sendo pregado não era da vontade do Senhor, não era da vontade de Deus. E ele então, ainda cheio de religiosidade, se levanta para combater aquele evangelho. E agora Paulo ele está ali com muita autoridade. Ele tem ali junto dele os sacerdotes, ele tem ali do lado dele cartas que lhe dão ali o direito de entrar pelas casas. E se houver ali algum cristão, alguma pessoa que professa ali a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, ele tomar essa pessoa, arrancar esta pessoa e levar esta pessoa até o Sinédrio, para que ela pudesse ser julgada e até mesmo condenada. No caminho de Damasco, Paulo ele vai ter esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele ouve uma voz, ele cai por terra, fica cego. O Senhor Jesus o questiona: por que é que você está perseguindo a minha igreja? Por que você se levanta contra a minha igreja? Ele questiona quem é que estava falando e o Senhor se identifica: sou eu. Dura coisa é para ti, Saulo, recalcitrar contra os meus aguilhões. Dura coisa é para ti teimar contra aquilo que eu estou fazendo, contra aquilo que eu estou realizando. E Saulo, durante 3 dias, ele vai ficar na casa de um homem chamado Judas, cego, sem muita direção, apenas jejuando e orando. Jejuando e orando. Num dado momento, o Senhor vai usar a vida de um outro homem chamado Ananias. E vai falar: olha, vá até a casa de Judas, lá na rua direita. Lá tem um homem chamado Saulo, e você vai impor as mãos sobre a cabeça dele, vai orar por ele, porque eu tenho algo para realizar através da história deste homem.
A princípio Ananias teme, porque Saulo ele era temido, as pessoas não gostavam de Saulo, mas por fim obedece. E quando Ananias impõe as mãos sobre Saulo e ora por ele, a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Saulo caem por terra. E ele então ali é restaurado na sua visão física e principalmente na sua visão espiritual. O que acontece com Paulo ou com Saulo, irmãos, é algo assim que me impressiona muito. Por quê? Porque em pouquíssimo tempo, irmãos, aquele que era o perseguidor do Evangelho se torna perseguido por causa do Evangelho. Aquele que se levantava veementemente contra o Evangelho do Senhor Jesus, agora ele prega com todas as letras e com toda a certeza de que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Onde ele colocasse a planta dos seus pés, ele estava falando acerca de Jesus. Combateu tanto, criticou tanto, capturou pessoas, prejudicou pessoas por causa de Jesus, porque não cria em Jesus, e agora ele está cheio do Espírito Santo e falando a respeito desse mesmo Jesus. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que as pessoas que sabiam da vida de Paulo, que entendiam quem era Paulo, começam a olhar para a atitude dele e começam a dizer assim: nós não estamos entendendo, estamos perplexos, porque na realidade ele perseguia Jesus, e agora ele prega com muita autoridade que Jesus é Filho de Deus. Ele foi separado para isso, para se levantar contra esta seita que se levantou aí, dos cristãos, dos seguidores de Jesus. E agora ele está junto com essas mesmas pessoas. Então Paulo ele trazia perplexidade ao coração e ao entendimento das pessoas. Ele debatia. Em Damasco, irmãos, ele entrava ali em alguns discursos e ministrava o coração das pessoas, e debatia com as pessoas e provava por A mais B, dentro das Escrituras, quem era Jesus Cristo. E aí, claro, as pessoas então começaram a ver Saulo ou Paulo como uma grande ameaça, e armaram ali, irmãos, uma cilada. Vamos acabar com a vida dele, vamos lançar a vida de Saulo por terra. E aí a palavra do Senhor diz que ele é obrigado a sair de Damasco e através das mãos desse homem chamado Barnabé, se dirigir para Jerusalém. Paulo iria ter um encontro agora com os discípulos, os principais discípulos de Jesus. A princípio os discípulos ficam também com medo, mas através de Barnabé, Paulo ele tem acesso. E a partir daquele instante ele passa a andar juntamente com os discípulos em Jerusalém. E a princípio ele tinha uma certa liberdade, ele podia ir e vir sem problema algum. E ele continuava anunciando o nome de Jesus, continuava falando acerca de Cristo, continuava falando acerca do Senhor. E aí novamente as pessoas começaram a olhar para Paulo e falaram assim: olha, esse cara está demais. Ele é uma peça muito importante nessa seita dos cristãos. Vamos acabar com ele. Novamente se levanta uma armadilha contra a vida dele. E aí os discípulos se reúnem, colocam Paulo dentro de um cesto, descem ele pelo muro, às escondidas, para que agora ele pudesse sair de Jerusalém e voltar para a sua terra natal, Tarso. Então ele começa em Damasco, de Damasco ele vai para Jerusalém, e de Jerusalém, irmãos, ele vai lá para Tarso. E agora Paulo, irmãos, ele encontra um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, porque ele estava na sua terra, ali no seu território. Então ele conhecia todas as pessoas, ele sabia onde ele podia ir e não ir. Ele sabia quem poderia estar ao lado dele naquele momento, naquela cidade. E o que me chama a atenção, irmãos, é que alguns estudiosos dizem que Saulo, quando ele foi embora para Tarso, se passaram ali, amados, nada mais, nada menos do que 10 anos. A gente olha para a palavra e às vezes a gente tem uma sensação de rapidez nas coisas, né? A gente vira a página e a gente acha que aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu amanhã. O negócio começou aqui e terminou amanhã. E não é. Então alguns teólogos dizem, irmãos, que no mínimo, Saulo, ele permaneceu lá em Tarso por 10 anos. Do momento que ele estava em Jerusalém, até o momento em que ele permaneceu em Tarso, mais ou menos, irmãos, 10 anos se passaram.
Em Atos 8, nós enxergamos um grande levante contra a igreja que estava em Jerusalém. Se levanta uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E por causa dessa perseguição, alguns discípulos fogem de Jerusalém. E eles vão começar a ir, irmãos, pelas cidades circunvizinhas, Judéia, Samaria. E a Bíblia diz que esses discípulos que fugiram, eles começam, irmãos, a abrir os seus lábios e a ministrar a palavra do Senhor, a pregar acerca do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fugitivos, sim, estamos saindo de Jerusalém, estamos saindo de lá. Nós não estamos mais em Jerusalém, mas onde colocarmos os pés, nós vamos anunciar a palavra do Senhor Jesus. Até que chegaram neste lugar, irmãos, Antioquia. E lá em Antioquia eles começaram a falar acerca de Jesus, a ministrar no coração dos gregos, a ministrar a palavra às pessoas, e as pessoas começaram a dar ouvidos, começaram a entender quem era o Senhor Jesus Cristo, começaram a se render diante do Senhor Jesus Cristo, e um grande avivamento veio sobre aquele lugar. Pessoas foram curadas, pessoas foram restauradas, foram libertas. Um avivamento tomou conta, irmãos, de toda aquela região. E aí, amados, naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Daqui a pouco chega a notícia lá em Jerusalém, onde permaneceram os primeiros discípulos, os apóstolos. Olha, está acontecendo alguma coisa diferente lá em Antioquia. O negócio está fervendo lá. Pessoas estão experimentando uma graça de Deus tão grande, uma presença de Deus tão grande. Pessoas têm sido transformadas naquele lugar, está sendo tremendo. E aí os discípulos, olha, nós precisamos enviar alguém até aquele lugar para testificar tudo o que as pessoas estão falando. E essa pessoa quem foi? Barnabé. Barnabé, dá um pulinho lá. Vai até Antioquia, vai até aquelas cidades e dá uma olhada em tudo que está sendo feito. Se está contente, se realmente é o que as pessoas estão falando, se realmente o Senhor está operando coisas grandiosas naquele lugar. E aí a Bíblia diz assim, que quando Barnabé ele coloca os pés naquele lugar, ele se enche de alegria, porque, irmão, não existe nada mais satisfatório do que ver pessoas viciadas largarem o vício. Não existe nada mais satisfatório do que ver pessoas, irmãos, enfermas serem curadas. Nada mais satisfatório do que pessoas, irmãos, endemoniadas sendo libertas. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que Barnabé, quando ele viu, ele se encheu de alegria e de gozo, e começou a exaltar o Senhor, começou a bendizer o nome do Senhor, por tudo que estava sendo feito ali dentro daquela cidade. E aí naquele instante, Barnabé ele tem um insight, estala uma luz nele, e ele poderia falar assim, né, é aqui que eu fico, avivamento, os irmãos alegres, felizes, glorificando a Deus, é aqui, é esse lugar que eu vou permanecer, glória a Deus, aleluias. Mas aí, irmãos, Barnabé ele tem um entendimento, que apesar de todo o avivamento que estava ocorrendo ali naquele lugar, não era para ele ali. E ele fala assim, olha, me lembrei agora de um homem que andou comigo há alguns anos atrás, chamado Saulo. E aí a Bíblia diz no versículo 25, que Barnabé se levanta, ele sai, irmãos, da Antioquia, e ele vai atrás de Saulo. E ele começa a procurar ali em toda a região. Começa a perguntar, vocês conhecem aí um homem que fabrica tendas? Vocês conhecem aí um homem que se chama Saulo? Saulo de Tarso, um homem muito inteligente, letrado. Vocês têm entendimento de quem é esse homem? E ele sai procurando por todos os lugares. E aí a Bíblia diz assim, que ele encontra Saulo. E aí quando ele encontra Saulo, ele fala assim, Saulo, eu vim te buscar. Para quê? Nós vamos agora para Antioquia, porque o Senhor está fazendo algo tremendo naquele lugar, e eu tenho certeza que você vai experimentar algo poderoso da parte do Senhor. E aí junto com Saulo, ele vai para Antioquia, e naquele lugar eles vão começar a ensinar e a ministrar as pessoas por um período de 1 ano. E pela primeira vez são chamados ali de cristãos. Esses homens aí são cristãos, carregam algo muito semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante, 10 anos se passaram, né? 10 anos se passaram.
E aí quando Barnabé encontra com Saulo, eu não vejo, por exemplo, Saulo olhando para Barnabé e falando assim: Barnabé, poxa, agora, 10 anos se passaram, eu tive um encontro com Cristo lá atrás, eu anunciei a palavra em Damasco, eu andei ao lado dos principais discípulos de Jerusalém, ministrei juntamente com esses homens, estive juntamente com esses homens, e aí por causa da perseguição eu vim aqui para Tarso e nunca mais eu tive a oportunidade de ver nenhum de vocês. Nunca mais eu tive a oportunidade de ouvir uma palavra sequer da boca de vocês. Depois de 10 anos você se lembra da minha pessoa? Eu não vejo Paulo, irmãos, murmurando ou reclamando, irmãos, com relação ao tempo que ele precisou esperar. Eu não vejo Paulo, irmãos, reclamando da situação que ele viveu durante esse período. Pelo contrário, quando Barnabé chega, prontamente ele se dispõe, irmãos, a atender o chamado e a fazer aquilo, irmãos, que o Senhor havia colocado sobre os ombros dele. O depósito que o Senhor havia colocado sobre ele. Ele não murmura, ele não reclama, ele não acha ruim, ele não cria caso ali naquela situação. Ele apenas obedece aquilo que estava sendo colocado e proposto para ele. E por que Paulo, irmãos, ele não murmura? Por que ele não reclama? Porque Paulo entendeu algo, irmãos. Paulo entendeu, irmãos, que nesse período onde ele estava na cidade de Tarso, nesse tempo que ele permaneceu dentro daquele lugar, irmãos, dentro daqueles limites, ele entendeu que no seu coração ele não poderia gerar expectativas que não estivessem, irmãos, de acordo com o coração de Deus. Nesse período de espera, ele não poderia de forma alguma gerar expectativas que não estivessem conectadas com o coração do Senhor. Porque se em algum momento ele permitisse isso acontecer, irmãos, com toda certeza, ele não teria suportado todo aquele tempo. Ele não teria aguentado, irmãos, todo aquele tempo. Essa semana eu encontrei um pastor, ele não é pastor assim, chamar pastor, né? Que a gente muitas vezes reconhece, mas eu considero pastor pelo depósito que tem sobre ele, pela caminhada dele, a experiência que ele tem de vida. E quando eu comecei na igreja, quando eu comecei na obra, ele era obreiro junto comigo. Ele já era obreiro, e aí eu entrei, e eu olhava muito para esse homem. Por quê? Pela maneira como ele cuidava das coisas do Senhor. A forma como ele ficava em pé na porta, a maneira como ele recebia os irmãos na porta, a maneira como ele entregava o envelope, a maneira como ele servia a ceia. E aí eu comecei a olhar para ele e eu falei assim: nossa, esse cara ele se move com zelo, com cuidado, ele procura fazer todas as coisas, né? Para você ter uma ideia, irmãos, esse homem ele inventou uma medidazinha. Tinha igreja onde tinha os bancos, e era ruim na hora de arrumar. Depois que acabava o culto, a gente saía arrumando, e aí ficava uma cadeirinha mais torta, outra cadeirinha. Ele parou e falou assim: quer saber? Vou dar um jeito nisso. Aí ele foi lá e fez uma madeira que servia como regra. Então você pegava aquela madeira, encostava, colocou um cabo, tipo um rodo, e aí ele colocava entre uma cadeira e outra, você ia lá e arrumava. Colocava uma cadeira e outra, e ele arrumava. E outro, e ele arrumava. E aí tudo ficava alinhado em perfeição. Falei, o cara não tem o que fazer, né? Vai arrumar, né? Mas na realidade era o cuidado que ele tinha em deixar as coisas tudo certinho, tudo arrumadinho. E aí eu comecei a olhar para ele, e eu aprendi muito com esse irmão, o Antônio. E aí essa semana eu encontrei com ele. Ele é um pouco mais velho do que eu. E eu falei, meu irmão, que saudade de você. Dá um abraço. E aí ficamos papeando. E aí eu falei assim, e o senhor como é que está? E a obra? E a igreja? Ah, pastor. E aí eu nunca esperava ouvir isso da boca dele. E ele disse assim, pastor, eu parei. Eu falei, parou com o quê? Parei de ir à igreja, parei de frequentar a casa do Senhor, parei de ter compromisso lá com os irmãos, parei, desisti. Falei, por que o senhor desistiu? Porque eu entendi que num dado momento da minha vida as coisas não fluíam mais. Eu entendi que num dado momento da minha caminhada as coisas já não funcionavam mais da forma que
quantos de nós acabamos entrando nesse lugar de expectativas, irmãos, que não são geradas em Deus, de expectativas que não são geradas no coração do Senhor? Quantos de nós, amados, acabamos desistindo daquilo que o Senhor tem para realizar através de nós, em nós e através de nós, por causa daquilo que a gente achou que iria acontecer, por causa daquilo que a gente entendeu que iria suceder na nossa vida e na nossa caminhada? Quantas vezes nós somos pegos, irmãos, num lugar de tristeza, ou de desânimo, ou de fraqueza, porque tudo aquilo, irmãos, todo aquele plano que a gente fez, todo aquele castelo que a gente levantou, irmãos, não se cumpriu, não se realizou. E aí nós nos achamos no direito de nos colocarmos diante do Senhor e falar: Senhor, vamos deixar essa situação aqui de lado, vamos deixar essa situação aqui meio que escondida, meio que dormindo. Uma outra hora a gente mexe nisso, uma outra hora a gente fala acerca disso, a respeito disso. E na realidade, irmãos, o Senhor Ele não vai visitar aquele lugar. O Senhor não vai tocar naquele lugar, porque na realidade Ele não tem compromisso com aquilo, irmãos, que surgiu no nosso coração e que não tinha parte nele, que não tinha compromisso com Ele. Então Ele não vai olhar, isso cabe a nós, cabe a minha vida, cabe a sua vida. É o nosso quartinho de bagunça, onde nós vamos ali, irmãos, e nós vamos entulhando, achando que em algum momento o Senhor vai visitar aquele lugar e Ele vai retirar os sonhos, né, do papel, os sonhos ali, irmãos, daquele quartinho, e vai começar a realizar um por um na nossa vida e na nossa caminhada. Quando na realidade Ele não vai. E Ele não vai justamente por isso, porque Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele diz assim: olha, não tem como eu visitar, não nasceu em mim. Não foram expectativas que estavam linkadas com o meu coração. Não foram expectativas que estavam linkadas com a minha vida. Amados, eu posso imaginar Paulo lá em Tarso, muitas vezes trabalhando e muitas vezes pensando em tudo aquilo, irmãos, que ele já tinha feito para Deus. Tudo aquilo que ele já tinha feito em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas foram curadas pela palavra dele, ou pelo toque dele. Quantas pessoas foram libertas, tiveram um entendimento clareado. Olha, eu achava que Deus era... E aí Paulo chega e prega: olha, não, Deus é assim, mas o filho dele é esse aqui, Jesus Cristo. Nunca havia ouvido falar acerca de Jesus. Pois é, eu estou trazendo Jesus para você. E o entendimento da pessoa abrir. Imagine Saulo, irmãos, naquele momento, 10 anos aguardando algo acontecer na vida dele. 10 anos esperando uma manifestação de Deus na vida dele. E nada acontecia. Mas Paulo não desanima. Ele não entristece o seu coração. Ele não para. Ele não olha para Barnabé e fala: Barnabé, quer saber? O tempo passou. Não quero mais. Desisti. Estou ferido, estou machucado. Estou entristecido. Não, Barnabé, olha, ele se prontifica. E ele se prontifica porque ele conseguiu manter, irmãos, tudo aquilo que Deus havia colocado dentro dele, amados, sempre fresco, conectado com o coração de Deus, conectado com o coração do Senhor. A importância, irmãos, de nós em oração todos os dias colocar diante do Senhor e falar: Senhor, as minhas expectativas, elas condizem com as suas expectativas? Se não, arranca as minhas e coloca enraizado dentro de mim a sua, Senhor. Se essas expectativas que eu estou gerando, se essas expectativas que eu estou aqui alimentando dentro de mim, nada tem a ver com o Senhor, Pai, eu abro mão delas hoje. Eu não quero mais, Senhor. Eu abro mão, eu desisto, porque verdadeiramente eu sei que lá na frente eu vou acabar me machucando e me ferindo e não vai dar certo. Todas as vezes, amados, que nós abrimos essa brecha de permitir que essas expectativas, irmãos, que estão em nossas vidas, não estejam linkadas, não estejam, irmãos, conectadas com o coração de Deus, nós seremos levados, irmãos, a lugares de desconexão, lugares, irmãos, de afastamento, lugares de frieza espiritual, de questionamentos, de dúvidas.
Todas as vezes que você permitir, irmãos, aleluia, expectativas no seu coração, que não estão conectadas com o coração de Deus, enraizar aí na tua história, enraizar aí no teu coração, você será levado a um lugar de desconexão. Um lugar onde, aleluia, a tristeza ela vai acabar fazendo parte da nossa caminhada. Eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo no Evangelho de Lucas. É um texto bastante conhecido também. Lucas capítulo 24. Aleluia, Senhor. Primeiro dia da semana, domingo, Jesus ressuscita. Algumas mulheres têm ali um milagre testificado, porque vão até a sepultura e o Senhor Jesus já não estava mais lá. A pedra havia rolado, o sepulcro estava vazio, lenços dobrados em cima ali da cama de Jesus. Maria Madalena tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ela acha que é ali o cara que cuidava de tudo, o jardineiro, mas na realidade era o Senhor. E aí elas correm para testificar e falar a alguns discípulos. E nesse inteirinho aí, no meio de tudo isso, irmão, que está acontecendo ali próximo ao túmulo, a Bíblia diz, amados, que paralelo a essa história, 2 homens estão deixando Jerusalém e estão indo para uma aldeia chamada Emaús. A Bíblia diz assim, irmãos, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus já havia ressuscitado. Filho, obrigado, viu? Jesus já havia ressuscitado. Paralelo a essa história, 2 homens estão deixando Jerusalém, indo para Emaús. E aí o Senhor Jesus se posiciona ao lado desses 2 homens. Esses 2 homens não conseguem reconhecer quem era o Senhor Jesus. A Bíblia diz assim que os olhos deles estavam fechados. É interessante, amados, porque quando Paulo encontrou Jesus, ele via. Mas aí ele fica cego. Ele tem um encontro com Jesus não para ver, mas ele tem um encontro com Jesus para ficar cego. Esses homens aqui, primeiro, irmãos, tiveram encontro para Jesus e viram. E agora no segundo encontro, irmãos, com Jesus, eles não conseguem reconhecer, eles estão cegos. E por que eles estão cegos? Por que eles não conseguem reconhecer Jesus? Expectativas geradas em si mesmo. Expectativas que não foram geradas, irmãos, de acordo com o coração de Deus. E qual era a expectativa? Olha, nós achávamos que fosse Ele que iria reinar sobre Israel. Quantas passagens nós enxergamos isso, as pessoas querendo fazer Jesus rei? Quantas passagens nós enxergamos as pessoas levantando Jesus, Ele é o próximo rei, Ele que vai libertar de Israel do poder de Roma, Ele que vai trazer o poder político sobre nós. E Jesus não era um líder político. Ele não veio para quebrar, irmãos, tirar o Israel do domínio de Roma. Alguns discípulos chegaram a Jesus falando: mestre, nós queremos sentar à tua direita, à tua esquerda. Quem pode mais nesse teu reino? Queremos governar junto contigo, mestre. Então no nosso coração havia a expectativa de que Ele seria verdadeiramente o nosso rei. E Ele disse que iria ressuscitar ao 3º dia. Pois é, já é o 3º dia e nada aconteceu. Já é o 3º dia e nós não tivemos notícia de que Ele venceu a sepultura, venceu a morte, e Ele está em pé novamente. Todas as vezes, irmãos, que nós abrimos a brecha da expectativa gerada em nós e não no coração de Deus, nós seremos levados a um lugar de desconexão. Nós vamos nos afastar daquilo que o Senhor tem, irmãos, preparado e liberado sobre a nossa história e sobre a nossa caminhada.
quando você permite, irmãos, essas expectativas criarem raiz dentro de você, o Senhor, Pai, amados, aleluias, não vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam da forma e da maneira dele. Olha só, primeira coisa, havia uma palavra sobre aqueles discípulos, aqueles dois. E qual era a palavra? A palavra é: olha, vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, o poder do Espírito Santo. Então não saiam, vocês permaneçam em Jerusalém. Após receberem o poder do Espírito Santo, aí vocês vão sair de Jerusalém, vão anunciar a palavra e estarão ali realmente guardados. Mas enquanto isso não acontecer, a ordem é: permaneçam. Havia uma palavra sobre eles. E será que eles não sabiam? Sabiam. Só que nós temos um grande defeito. Nós seguramos a palavra dentro de nós, irmãos, enquanto todas as coisas estão dando certo. Nós nos mantemos firmes àquela palavra que nós recebemos da parte do Senhor, enquanto as coisas estão caminhando de acordo com aquilo que a gente esperava. Então eu estava esperando isso, ok, glória a Deus, eu continuo firme aqui na palavra, eu continuo aqui firme na promessa, eu continuo aqui firme no que foi liberado sobre a minha vida, no que foi liberado sobre a minha história. Aleluias. Mas quando as coisas começam a sair, irmãos, do controle, obrigado, Rony. Quando as coisas começam a sair do controle, então aquela palavra que foi liberada sobre a minha vida já não tem tanta valia assim. Jesus não falou para ficar em Jerusalém? Falou, mas as coisas não estão saindo da maneira e da forma que nós estávamos aguardando, então nós estamos indo embora. Ei, irmãos, Deus não disse que você seria uma bênção. Deus não disse que usaria a tua vida como instrumento da glória dele. Deus não disse que você seria uma bênção dentro da tua casa, dentro da tua família. Deus não disse que a tua família teria ali uma promessa derramada. Deus disse tudo isso. E por que você não está crendo nessa palavra? Porque as coisas não estão funcionando do jeito que eu esperava. As coisas estão saindo do meu controle. E se estão saindo do meu controle, então eu já não consigo mais olhar para a palavra e crer que ela vai se tornar realidade na minha vida e na minha história. A palavra do Senhor, irmãos, ela não muda. Ela é imutável. Independente da circunstância que eu e você possamos estar vivendo. Independente da situação que eu e você possamos estar passando, irmãos, a palavra do Senhor, ela continua a mesma, eficaz, para cumprir, irmãos, o propósito, cumprir o que o Senhor declarou lá atrás. Não importa os anos, não importa as circunstâncias, não importa a situação, não importa. Se eu tenho uma palavra, irmãos, é nela que eu preciso firmar os meus pés e continuar exaltando a Deus e bendizendo o nome do Senhor. Onde vocês estão indo? Embora. Estamos indo embora. Vocês estão indo embora mesmo com uma palavra, porque o negócio não está bom. Vocês foram aí tocados nas suas expectativas frustradas, nas suas expectativas que vocês não estavam realmente aguardando. Ei, querido, você carrega algo de Deus. Quantos creem nisso em nome do Senhor Jesus? Se você carrega algo do Senhor, irmãos, você precisa ficar firme nisso que você carrega. Satanás, ele vai tentar a todo custo arrancar você da mesa. Satanás vai tentar a todo custo, irmãos, desconectar você, puxar o plugue, fazer com que você, irmão, se afaste do que o Senhor colocou como original na tua vida e na tua história. E o Senhor está dizendo assim: olha, lembre-se do que eu liberei sobre a tua história e permaneça no que foi colocado sobre a tua vida. Lembre-se do que eu falei, lembre-se do que eu liberei e permaneça nessa palavra. Será que vai acontecer um milagre, pastor? Eu não sei, irmãos. Não sou Deus. Mas eu sei, irmãos, que todo aquele que confiou na palavra do Senhor de forma e de maneira alguma, irmãos, ficou para trás ou foi desapontado. Onde vocês vão? Vamos embora. E por quê? Porque nós temos uma palavra, mas essa palavra já ela perde a validade, porque as coisas não estão muito bem. Nossos olhos foram feridos, nossas expectativas foram frustradas. A palavra do Senhor ela não tem valia enquanto as coisas estão bem. A palavra do Senhor ela tem valia em todos os momentos.
Estou enfermo, a palavra do Senhor tem valia. Estou triste, a palavra do Senhor continua a mesma. Estou desanimado, a palavra do Senhor continua a mesma. Estou pensando em desistir, a palavra do Senhor continua a mesma. Estou pensando em parar, a palavra do Senhor continua a mesma. Fui machucado, fui magoado, fui entristecido, a palavra do Senhor continua a mesma. Segundo, irmãos, entenda algo. Não era apenas uma questão geográfica permanecer em Jerusalém. Não era só por causa de geografia, vocês precisam ficar aqui em Jerusalém, porque lá em Joel 2 está escrito. Não é só isso. Eles precisavam ficar em Jerusalém, irmãos, porque se não permanecessem, irmãos, perdiam também o relacionamento. Se você olhar Atos 1 e Atos 2, irmãos, como foi que o Espírito Santo foi derramado? Como foi que o Espírito Santo veio sobre os 120 primeiros discípulos, irmãos? Tinham duas palavrinhas que você enxerga constantemente em Atos 1 e 2. Unânimes. Estavam unânimes e tudo, irmãos, e reunidos. Então, andavam em unanimidade e andavam unidos em todo instante, em todo momento. Perseverantes na promessa, perseverantes naquilo que eles iriam receber da parte do Senhor. Quando eu gero algo, irmãos, que não é do Senhor, que não está ligado com o coração do Senhor, irmãos, primeiro, ainda que eu tenha uma palavra, eu não permaneço nela. E segundo, amados, eu vou acabar me afastando de tudo e de todos. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que aquele que se isola busca o seu próprio interesse. E quando eu falo de buscar o seu próprio interesse, não é que eu estou buscando, não é isso. É que eu estou olhando só para a minha dor. Eu estou olhando só para aquilo que eu estou vivendo, eu estou olhando só para aquilo que eu estou passando, só para aquilo que eu estou tendo dificuldade. Teve um dia, Luan, que eu estava, logo que o pastor Luiz Hermino começou a fazer os cultos aqui em Campinas, do Bom Venon. Antes não tinha igreja de Campinas, alugava aquele espaço e fazia o culto lá, né? E isso já faz aí uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, acho que já se passou. E eu tinha, amados, uma expectativa no meu coração. E aquela expectativa não cumprida me feriu e me feriu muito. No meu coração eu achava que estava tudo bem e resolvido. Eu já orei, já entreguei ao Senhor. Está tudo certinho, está tudo resolvido, tudo solucionado. Aleluias. E aí houve um dia, irmãos, que nós fomos no café de manhã. E aí eu sentei, acho que na terceira fileira, assim, bem próximo da plataforma. E aí o pastor Luiz Hermino começou a ministrar a palavra, começou a pregar, e toda hora ele olhava para a minha cara. E pregava, ia para lá, e pregava, aquele jeitão dele, né? E pregava, e toda hora ele batia o olho em mim. Falei, gente, aleluia. E aí naquele dia o Senhor ministrou meu coração assim, hoje a sua história vai mudar. Hoje. E eu não entendi. E eu lembro, amados, que num dado momento da pregação, ele pulou assim do altar, ele desceu, e ele foi direitinho onde eu estava, na mesma direção. E aí ele colocou as mãos no meu ombro, me abraçou, e aqui no meu ouvido ele começou a ministrar a palavra. E ele começou a falar assim dentro de mim, o Senhor está lançando por terra hoje expectativas frustradas no teu coração. Que você achava que já tinha sido curado, que você achava que já tinha sido resolvido, o Senhor, Ele enfia a mão hoje no mais profundo da tua alma, no teu âmago, e Ele arranca agora toda e qualquer raiz. Naquele dia, irmãos, Deus, através dele, estava colocando luz na minha escuridão, brilhando na minha escuridão. E quando Ele colocou as mãos no meu peito, Ele começou a orar por mim, irmãos, eu senti algo que, se eu senti umas 2 vezes na minha vida inteira, foi muito. Eu comecei a chorar, e chorar como uma criança. E aí eu comecei a lembrar de coisas que eu achava que estava resolvido, e lembrar, e chorava. Naquele momento eu caí no chão, e eu só conseguia chorar e mais nada. Expectativas que não foram geradas em Deus, e que estavam, irmãos, me afastando do que o Senhor tinha para realizar. Por causa dessas expectativas, irmãos, eu me afastei de muita gente. Eu deixei de ter comunhão com muita gente, Lu. Eu deixei de estar ao lado de muitas pessoas. Uma dessas pessoas era um amigão do peito.
E um dia desses atrás, eu conversando com ele, ele falou que passou por uma luta muito grande. E eu olhei para ele e falei assim: cara, me perdoa, porque eu poderia estar do teu lado e eu não estive. E eu não estive não porque você não quis, eu não estive porque eu não quis estar. Eu não estive porque eu estava curtindo as minhas expectativas frustradas, o meu lamento, a minha dor. E aí eu deixei de transbordar na sua vida justamente por essa causa. Saia desse lugar, irmãos. Vou repetir: o inimigo, ele deseja tirar você da mesa. Ele não quer que você se assente à mesa, porque é na mesa, irmãos, que nós somos tratados e curados. Eu não sei da tua história, eu não sei por onde você passou, eu não sei o que você viveu, eu não sei, irmãos, quais foram as decepções que você já sofreu na tua vida. E quando eu falo de decepções, eu falo até ministerialmente. Pessoas, irmãos, que se apropriaram da tua história, que tentaram te amaldiçoar de alguma forma, de amaldiçoar de alguma maneira. Se você não estiver comigo, você não vai fluir, você não vai adiante. Se você não estiver ao meu lado, a tua história não vai crescer, a tua história não tem fruto para você. E o Senhor está dizendo assim: olha, eu lanço por terra toda essa maldição de sobre os teus ombros, de sobre a tua história. Toda e qualquer palavra maldita, em nome de Jesus, caiu por terra nessa manhã, em nome do Senhor dos Exércitos. Vem para perto, conecte-se novamente, se aproxima do Senhor. Muitos de nós, amados, deixamos de ter as mesmas atitudes, o mesmo posicionamento, porque ao invés de enxergarmos através do prisma do Senhor, passamos a enxergar através, irmãos, da nossa ferida. Passamos a enxergar através, irmãos, da nossa tristeza. Passamos a enxergar através da expectativa frustrada. Eu falei um tempo atrás aqui, né? Eu fui orar uma vez num determinado lugar, e o Senhor me moveu para orar de uma forma, e na hora que eu estava orando, eu lembrei de uma pessoa que se movimenta de um jeito que só Jesus pode dar graça. Eu falei: nossa, eu estou fazendo igual a pessoa. E aí o Espírito Santo falou assim, não é a pessoa, sou eu. É que a pessoa usa para os benefícios próprios, mas sou eu que estou agindo, sou eu que estou fazendo. Eu falei: então deixa eu continuar orando aqui dessa forma e dessa maneira, porque é o Senhor que está dirigindo. Mas nós temos a tendência, irmãos, a enxergar as coisas através daquilo que nós fomos feridos, através dos nossos traumas, através das nossas expectativas. E o Senhor está dizendo assim: olha, é tempo de cura. Gênesis, a Bíblia diz assim, amados, que Agar, lembra, a empregada lá de Abraão, teve um filho com Abraão, Ismael. A Bíblia diz, irmãos, que depois que Isaac nasce, Ismael, ele vai debochar lá, vai tirar sarro de Isaac. E aí Sara fica brava e fala assim: olha, Agar, pega o teu menino e vai embora de casa. Abraão, despede essa mulher, põe ela para fora de casa, não quero mais ela nesse lugar. E ela vai. Abraão faz uma trouxinha com água, com um pedaço de pão, coloca sobre as mãos de Agar e fala: olha, tchau, pode ir embora. E agora Agar, irmãos, está com uma criança, um odre de água, um pedaço de pão, no meio do deserto, sem destino, sem perspectiva nenhuma. Bebem a água, comem o pão e acaba a história. Ela se assenta debaixo de um arbusto, olha para a criança e começa a chorar. E ela fala: não tem o que fazer. Ela larga a criança ali e ela se afasta, e ela diz no seu coração: eu vou me afastar porque eu não posso ver o meu filho morrer. Eu vou me afastar desse lugar. E ela vai embora. E lá na frente, aí a Bíblia diz assim, que aparece um anjo, e ele vai bradar com Agar. A palavra é essa, bradar. Agar! Ele vai gritar com Agar, tipo: desperta. Ei, desperta. Acorda. Agar! E aí ela desperta, ela vê que é um anjo. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que no meio do deserto, aquele anjo, ele abre a visão de Agar. E a hora que ele abre a visão de Agar, irmãos, ela enxerga um poço no meio do deserto. E aí vem o questionamento: será que o poço já existia? Será que o poço já estava lá? Com certeza. É que Agar não conseguia ver. E por que não conseguia ver? Por causa dos seus traumas, por causa das expectativas frustradas.
Ela estava enxergando através da sua dor. E quando nós enxergamos através da dor, nós não conseguimos ver o que o Senhor está preparando. Quando você enxerga através do teu trauma, quando você enxerga através, irmãos, da tua expectativa, você não consegue ver o que o Senhor está preparando. O Senhor abre a visão, está lá, cara, um poço para que você possa saciar a tua sede e a sede do menino. Ele não vai morrer. O Senhor está tirando escama de nossos olhos, para que possamos ver então o que Ele está preparando e agindo em nosso favor, nos preparando para cumprir o propósito e o plano dEle em nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de cura e de restauração. Nós temos falado de um tempo novo, ou de um novo tempo, como você bem preferir. E esse tempo novo e esse novo tempo vai depender muito, irmãos, de nós mesmos, de agirmos, irmãos, de acordo com o que o Senhor está ordenando que a gente venha agir. Nós precisamos nos unir, nós precisamos estar juntos. É tempo, irmãos, de sermos discipulados uns pelos outros. Talvez você escute essa palavra discipulado, irmãos, soe até estranho nos teus ouvidos. Mas o nosso discipulado, irmãos, é ajudarmos uns aos outros. É eu poder derramar sobre a tua vida, você poder derramar sobre a vida do teu irmão poder derramar sobre a minha vida, e seguimos juntos em nome do Senhor dos Exércitos. Jesus se coloca ao lado daqueles dois discípulos, e nós precisamos estar lado a lado, caminhar juntos, lado a lado, irmãos, para que o nome do Senhor vai ser exaltado. Jesus começa a falar assim, olha, desde Moisés, ele começa a falar, irmãos, de todas as palavras que diziam respeito à sua própria vida e à sua própria história. Eu imagino Jesus falando assim, olha, vocês lembram da história de Abraão, quando ele foi sacrificar o seu filho Isaque? Lembramos, Senhor. Pois é, num dado momento, Abraão, ele chega próximo lá ao monte, que ele iria sacrificar o filho dele, e ele olha para os empregados que estavam juntos, e ele fala, olha, vocês fiquem aqui, daqui 3 dias nós voltaremos. Nós vamos sacrificar, eu e o menino, mas daqui 3 dias nós voltaremos. Abraão, ele cria que ainda que ele sacrificasse o filho dele, dentro de 3 dias ele seria ressuscitado. Estava falando de mim. Vocês lembram de José do Egito? Lembramos, Senhor, que foi traído pelos seus próprios irmãos, foi vendido como escravo, sofreu para chuchu, pois é. A Bíblia diz que depois que José passou por diversas etapas da sua história, e ele foi reconhecido lá por Faraó, e passou a ser o segundo no reinado de Faraó, no império de Faraó, veio uma fome muito grande, e as pessoas começaram a descer ao Egito para buscar suprimento. E quem é que estava como cabeça naquele momento? Pois é, José. E os irmãos se apresentaram diante de José. José sabia quem eram os seus irmãos, mas os seus irmãos não sabiam quem era José. Então, no coração e na vida dos seus irmãos, José estava morto. Acabou. Então, quando vocês olham para José, olhando para os seus próprios irmãos e os reconhecendo, ele aponta para mim. Sou eu. Que vocês acham que eu estou morto, e na realidade eu estou vivo. Em pé, louvando a Deus, celebrando o nome do Senhor. Vamos andar, vamos nos sentar à mesa, vamos partir o pão. E no partir do pão, vocês vão entender verdadeiramente o que eu tenho para realizar na vida de vocês. Expectativas frustradas, lançadas por terra, expectativas conectadas ao coração de Deus, renovadas dentro de seus corações. Aí o Senhor desaparece. E o Senhor não fala assim, voltem para Jerusalém. Eles entendem, nós precisamos voltar para Jerusalém. Porque agora eles estão alinhados ao coração de Deus, ao coração do Senhor.